começar por um lugar comum. Mas é um lugar comum que talvez demonstre a importância dos lugares comuns. Uma pessoa fica nauseada com a violência, independentemente do seu envelope. Isto é universal. E os primeiros a ficarem nauseados com a violência, independentemente do seu envelope, são os guerreiros. São os samurai, o próprio Bushido. Pelo menos há 20 anos que eu tenho gravado vídeos denunciando fontes de violência, sobretudo fontes de violência em grande escala. Estados Unidos, colonialismo, astecas contra incas, o Império Chinês. É algo que está implícito quando se trabalha a consciência profunda, a denúncia da violência. Claro que existem perímetros em que a violência adquire um caráter sagrado, o que é extremamente perigoso. Desde o Bhagavad Gita até à honra do samurai, existem muitas formas de integrar a guerra num mandala. Desde o Gita, os primeiros capítulos do Gita até ao Código de Samurai, para não falar nas cruzadas e na cavalaria espiritual, existem muitas formas de integrar a violência, eu não vou dizer violência agora, a guerra num mandala, quer dizer, colocá-la algures num todo ordenado e compreensível. Mas nem toda a violência é sagrada, nem toda a guerra é sagrada, nem toda a demonstração de força é sagrada, e, na verdade, é muito raro estarem reunidas as condições para que se possa dizer, sem dúvida e sem margens, que um combate no plano físico, etérico, é sagrado. Então uma pessoa fica nauseado, não só com a violência, mas com a tentativa de encontrar envelopes para entregar essa violência. Com a tentativa de empacotar ou de criar uma embalagem para essa violência, ou para essa guerra. Quando eu fico nauseado, eu não sei o que acontece convosco, quando eu fico nauseado, fico furioso. Furioso aqui significa dinâmico, ou hiperdinâmico. E também não sei o que se passa convosco, mas neste momento somos quase 80 pessoas. Eu não sei o que se passa convosco, mas quando eu fico furioso, eu crio esquemas, crio modelos, crio estruturas. Entro em modo mandala, ou talvez Piet Mondrian, começo a dividir espaços em subníveis compreensíveis. Racionalizo.
Racionalizar aqui significa que a potência da fúria mantém-se, mas a hipótese de projéteis irem parar aos sítios errados diminui. E então, de nauseado para furioso, de furioso para criador de estruturas. Recentemente, há uma estrutura que se tem vindo a impor. Não é cultivada, não é uma procura sequer, é algo que se foi sedimentando e cristalizando como uma estalactite, mas bastante rapidamente, mais depressa do que eu estava à espera. E reparem, quando tu tens uma bola de confusão à tua frente, existem dois caminhos. Um é encontrar um centro de alta pressão dentro de ti que te leve para um plano a partir do qual tu possas olhar para aquilo de cima. Quer dizer, ascender a um nível onde a dualidade é anulada pela qualidade vibratória da consciência. Isso é muito real. O outro caminho é análise. E análise pode levar, pela qualidade da análise, ao mesmo sítio, à capacidade de flutuar ou pairar acima da armadilha da dualidade. Portanto, o que eu vou partilhar convosco hoje, e desta vez é um monólogo, porque nós temos tido alguns encontros em que abrimos o microfone e entramos em debate, mas o que eu vou partilhar convosco hoje é basicamente uma estrutura que procura colocar grandes forças planetárias em lugares compreensíveis. E grandes forças planetárias capazes de receber nome. E nome é o que as correntes de força que formam a psicoletiva mais evitam. Demónios e anjos não gostam de nomes, mas nós vamos tentar dar nome. E também eu penso que estou consciente de que, como em qualquer modelo, o dragão da complexidade está destinado a engoli-lo. Quer dizer, o dragão da complexidade, a realidade é infinitamente mais complexa do que nós conseguimos conceber. Dizer que sabemos 5% de tudo o que está a acontecer já é um abuso, mas não temos alternativa. E então, apesar do dragão da complexidade, mais cedo ou mais tarde, tornar esta reflexão de hoje obsoleta, ainda assim, diria vale a pena tentar. Depois, como nós vamos ver, estes nomes que se vão dar a forças, e que são forças e que condicionam comportamentos, os nomes em si são bastante puros, quer dizer, são bastante radicais, mas não há tipos puros. Não há tipos puros no plano físico. Não existem mestres ascensos, ou seja, indivíduos completamente sem contacto com as forças negativas no plano físico. E não existem overlords e membros da loja negra absolutos, quer dizer, puros, no plano físico. Praticamente não existem. Pelo menos eu não me chega. E então estes tipos puros, de alguma forma, como nós vamos ver, respondem à loja negra ou respondem à hierarquia. E, portanto, aqui respondem à loja negra e respondem à hierarquia. E como estas definições, ou estas tipologias são vagas, vamos deixar um pouco mais para a frente. Uma pessoa respira às 4 da manhã, na varanda,
respira e não se apressa. E o vento toca os pinheiros, como se os pinheiros fossem um instrumento musical. E o que se faz é oferecer a complexidade. E enquanto o vento toca os pinheiros, como se fosse um violino, tu esperas, e gradualmente vai acontecendo como se disse, uma sedimentação. E alguma coisa dentro de nós arruma o nosso interior. E é muito incrível, é como se tu observasses uma inteligência muito maior do que a tua. E é como se tu tens a consciência de que és contido nessa inteligência, tu não a contens. E é como se tu sentisses uma inteligência a organizar quadrantes dentro de ti. E antes de serem palavras, são forças e energias. São qualidades. E gradualmente foram-se formando 4 quadrantes, 8 vetores, 4 passos para a paz mundial. Duas realidades ontológicas, 4 quadrantes, 8 vetores, 2 armadilhas, 4 pactos, 4 passos, 2 tipos de ruído. E é isso que eu quero partilhar com vocês. Eu peço a vossa atenção e a vossa resistência, porque this is tricky. Isto não é difícil, pelo menos para mim. Muito obrigado por estarem presentes. Existem 2 grandes tensões. Existe uma tensão vertical entre o espírito e o cosmos, entre o espírito e a substância. Quando nós observamos a substância, percebemos que, à medida que o tempo passa, ela é mais organizada. O hidrogênio contém menos ligações que os gases raros. A substância evolui. E nós temos esta seta do tempo que nos mostra que as coisas, com o passar do tempo, vão se tornando filigranas qualitativamente imprevisíveis. Quer dizer, durante muito tempo o universo vai fazendo ensaios e depois dá um salto. Existem emergências. E esta tensão entre o ser puro, que eu ainda não estou a tentar definir, e o cosmos, é uma tensão importantíssima, porque, reparem, são talvez as 2 primeiras grandes categorias ontológicas que nós conseguimos distinguir. Algo é. E algo está a caminho de vir a ser. Algo é. Algo quer ser. E está a caminho de ser. Crianças estão a caminho de se tornar jovens. Jovens estão a caminho de se tornar adultos. A primavera parece estar a caminho do verão, o verão a caminho do outono. A maré baixa cede a caminho à maré alta. A substância universal organiza-se em níveis cada vez mais sofisticados. Primeiro vieram os dinossauros, depois vieram os cisnes, não foi ao contrário, não vieram primeiro os cisnes e depois os dinossauros. Quer dizer,
há uma intenção e algo está sob pressão. Algo é e algo quer ser. E do ponto de vista do melhor pensamento que eu consigo encontrar no planeta, a nossa espécie tem vindo a chamar aquilo que é Deus. Eu não sei se é uma boa palavra, mas é a palavra. Ela foi estabilizada na antiga Grécia e depois foi evoluindo pelo latino. Ou, se vocês preferirem, fonte. Ou, porque não entramos um pouco em Aristóteles, motor imóvel. Ou aquele que é. Eu gosto da expressão judaica, eu sou aquele que é. I am. Tu não és aquele que está a ser, ou que vai ser, ou está em processo de vir a ser. Não, Moisés, não. Isso és tu, e o Egito, e o povo judeu, e o povo egípcio. Eu sou aquele que é. E esta tensão pode ser compreendida, e é compreendida, talvez na mais antiga tradição da Terra, pelo menos segundo a história oficial, como a tensão entre o ponto criador, Purusha, que emana um raio, e a partir desse raio desenha um círculo, Prakriti. Isto é hinduísmo 101. É tipo linguagem máquina no hinduísmo. Sabes, tu tens zeros e uns em informática. Bem, no hinduísmo tens Purusha e Prakriti. E Purusha é o grande sol nascente, o ponto criador, de onde tudo emana. Ele é a essência, ele é o espírito. E ele é também o eixo universal. Deixa-me ver se eu consigo. Os átomos do teu gato giram em torno de um centro que não é feito de nada. Cada átomo. Ninguém sabe muito bem o que é que mantém agregado prótons e neutrões. Não estou a falar de eletrões. E isso lá no centro, prótons e neutrões, lá bem no centro, é um grande mistério. Fala-se de força nuclear forte. Mas o que se percebe é que no centro do centro do centro de um casamento de prótons-neutrões existe uma alucinante impossibilidade. Nada está ali. Assim como provavelmente no centro do centro do centro de uma galáxia existe um absurdo, quer dizer, um buraco negro. Assim como no centro do centro do centro de uma estrela, passados as marés e os oceanos de plasma, existe um buraco negro, ou um buraco branco, já não sei, ou um buraco azul, um buraco amarelo. O centro é admirável. O centro brilha. O centro encanta. Todos nós, repara, o centro é incompreensível. Se for compreensível, já não é bem um centro. Então, repara, um ser humano tem um centro. As pessoas dizem coração. O planeta gira sobre o seu próprio eixo. Matematicamente, não existe o centro não é mesurável, o centro de uma roda é uma abstração matemática. E isto é importante porque é nesta transição entre o mesurável para o centro que não se pode medir, que se dá a transição da física ou das físicas para a metafísica. A metafísica é esta sensação, eu nunca vou conseguir definir o centro, mas eu gosto dele.
E ele gosta de mim, é magnético. Isto organiza galáxias e, como nós vamos ver, organiza nações e organiza a política mundial. Isto organiza galáxias, organiza seres humanos, organiza sistemas de prioridade. A psique não funciona bem se não responder a um centro transcendente que não compreende. A maior parte das pessoas que ficaram esmagadas pelo poder da ciência e da tecnologia foram perdendo a percepção do centro. E ao perderem a percepção desse centro, aconteceu o desencantamento do real. Quer dizer, a realidade tornou-se previsível, mesurável. Apesar de nós, felizmente, termos sempre grandes surpresas com a meteorologia. A meteorologia mostra que nem tudo é previsível, apesar de nós tentarmos. Os modelos, em geral, mostram que nem tudo é previsível. Mas existe este encantamento, algo está ali que é. Daí esta noção de que nós trazemos o menino Jesus entre os pulmões. Esta noção muito profunda da tradição cristã de que trazemos o menino Jesus entre os pulmões. Ele só quer nascer e crescer. Esta noção de que há algo ali que é e que encanta e que tem um poder atrator, organizador, purificador, regenerativo, curativo. Toda a cura e redenção da consciência é uma peregrinação do caos exterior na direção de um centro. A peregrinação a Meca é a busca do contacto com esse centro super radiante, capaz de regenerar a alma, a psique. O deambular, andar em torno, é a reprodução de uma grande verdade universal. Nós vemos isso, não? Em toda a parte. Homens andam à roda de uma mulher, a mulher é o centro. Mulheres andam à roda de um homem, o homem é o centro. E este centro é sagrado. Ele apresenta-se como o umbigo do mundo, a pedra central, a pedra de fundação, o tótem, o eixo do mundo, o axis mundi. Mas ele não é só sagrado, ele emana vida. Vida não é uma ideia, não é uma tese, não é uma abstração. Ele emana vida. Ele emana o poder de curar, o poder de regenerar, o poder de perdoar, para usar um termo ocidental, o poder, agora vem a melhor parte, o poder de transformar. E o que nós observamos, e a tradição hindu chama este centro Purusha. E o que nós observamos é que este centro Purusha afasta-se de si próprio, eu não sei como, afasta-se de si próprio, criando uma espécie de espírito de si, um fogo que o representa, e depois descendo para um nível de estruturas geométricas que contêm leis. Estas leis que os cientistas não sabem de onde vêm, porque no Big Bang o que é que nasceu? Leis ou matéria? Mas a matéria nasceu com as leis, a lei nasceu com a matéria, foi no mesmo micronésimo de segundo. Onde é que estavam as leis no início? Exatamente, as leis eram implícitas à matéria. Bom, estruturas que geram leis e depois prolonga-se mais ainda para se tornar suporte para a atividade de mentes, das mentes, e depois prolonga-se mais ainda para fora para se tornar suporte para a atividade da psique universal, e depois universal e individual, e depois prolonga-se mais para fora para se tornar o sustentador da vida sutil, etérica, energética, radiante, das trocas de energia. E depois prolonga-se ainda mais para fora, e eu não sei,
mas chega à sua condição mais extrema. E essa condição mais extrema para fora, a tradição hindu chama Prakriti. Então nós temos aqui uma primeira tensão, um centro que em 7 etapas se prolonga para fora e cria um tremendo dinamismo, que é toda a substância universal, Prakriti. E a substância universal está submetida ao espaço e ao tempo, evolui, tem etapas, tem muito que aprender. Portanto, nós temos um centro e um vórtex de vida fervilhante que, querendo tornar-se ela mesma um representante do centro. Eu estou a evitar usar palavras como Nosso Senhor, Jesus Cristo, Brahma. Estou a tentar manter isto em aberto. O que acontece é que este vórtice que gira numa velocidade altíssima relativamente a quê? Boa pergunta. Este vórtice em torno do centro é o universo inteiro. Tudo o que gira não é o centro. Então, aqui estamos nós nessa esfera giroscópica. Sistemas solares giram sobre outros sistemas solares. Planetas giram sobre si próprios, nós próprios giramos sobre alguma coisa que não compreendemos. Quer dizer, no fundo do nosso ser há um mistério. E tem-se observado que as pessoas menos previsíveis, mais criativas, mais vívidas, que têm uma vida pungente em termos emocionais, psíquicos, etc., sentem esse mistério dentro de si. É como se elas fossem realmente o útero de Maria que vai dar à luz. Toda a personalidade humana, a partir de um certo momento, começa a sentir saudades dessa gravidez espiritual. Onde é que está o filho que era suposto eu dar à luz? Diz o coração. Onde é que está o filho que era suposto eu dar à luz? Diz o coração. Onde é que está o filho que era suposto eu dar à luz? Diz o coração. Onde é que está o filho que era suposto eu dar à luz? Esta é a pergunta fundamental da melhor crise existencial que podemos ter. E claro, se tu fazes esta pergunta é porque o bebezinho já está a começar a nascer lá dentro do coração. Agora, este giro em torno do centro, ele acontece no nosso corpo, nós temos um sistema circulatório, temos sangue e sangue arterial. Este giro em torno do centro. Então, nós temos um centro, Purusha, e podíamos estar 8 horas a falar sobre este centro. Na verdade, todo o texto sagrado é um comentário acerca deste centro. E depois temos um círculo dinâmico em torno do centro. Prakriti. Mas acontece que uma parte deste círculo dinâmico é o centro, é a fase luminosa do círculo. Eu sei de onde venho, sei para onde vou. E outra parte do círculo dinâmico, deixa-me mudar de cor, não conheço, estou perdido, não sei onde vou, não sei para onde vou. Isto é, o grande círculo que está a tentar vir a ser, está submetido a uma sinusoidal. E essa sinusoidal varia entre sabedoria e ignorância. A fase acima da linha de base
não temos as fases de sabedoria. É quando na tua mente vive um sábio. É quando na nossa mente, na nossa consciência, vive alguém que sabe. É quando tu próprio te surpreendes com a voz dentro de ti. É quando tu admiras a tua sabedoria espontânea. Depois, ciclicamente, existem fases em que nós não vemos o caminho, não distinguimos os códigos, não conseguimos perceber os sinais, confundimos as coisas, ou pior ainda, invertemos as coisas. Então, tu tens aquilo que é o centro, e depois tens este enorme deambular à volta. Este deambular à volta é feito de sombra, crepúsculo e luz. Sombra, crepúsculo e luz. Sombra, crepúsculo e luz. Existe uma luz que progride e que se afasta do centro em luz. Há uma luz no afastar-se do centro. E existe uma força dentro desse círculo que progride, que avança em sombra. Há uma sombra no afastar-se do centro. Existe uma força que retorna ao centro, ciclicamente. Okay. Existe uma progressão para longe do centro que é tenebrosa. E existe uma tentativa de regressar ao centro que é tenebrosa. Portanto, neste momento nós temos duas qualidades ontológicas. Aquilo que é e tudo o que está a tentar ser. E temos 4 quadrantes. Um afastamento do centro luminoso. Porque traz as verdades do centro até ao limite e mais além. E temos um retorno ao centro luminoso. Que é todo o aspecto luminoso das religiões. Onde é que vais? São 11 da manhã. E então vou à missa. Mesmo nos dias da semana, há um dia da semana em que se regressa ao centro. Dominos Day. E tu vais em liberdade, vou. E o que vais lá buscar? Tudo. A verdade, o caminho, a vida, a cura, a regeneração, a cura da memória, o fim da amnésia, o restauro do meu ser, o que vocês quiserem, o que vocês quiserem. Este é o retorno ao centro luminoso. E depois há um afastar-se do centro extremamente luminoso. O cerne não está em busca do centro. O cerne é o próprio círculo que nós temos estado a falar e é alucinante. Eu gostaria de dizer alucinogénico. O cerne é o círculo de Prakriti, desse círculo em movimento, mas não está em busca do centro. O cerne não está em busca de Deus, está em busca de partículas. Eles podem chamar o que quiserem, mas se mexe, se move, não é Deus. Então, mas é luminoso. É uma busca legítima sobre como é que o universo funciona.
as perguntas que o CERN faz são boas perguntas. E a tentativa de responder são boas respostas. Portanto, tu tens aqui dois polos. Tens o sacrário da Igreja Católica, que diz que dentro de uma caixinha de madeira vive Deus. How about that? How about that? E eu teria muito cuidado. Eu teria muito cuidado em destravar uma civilização inteira dessa caixinha de madeira. Isso é porque eu sou católico? Não. É porque uma pessoa percebe de estruturas profundas e é melhor não mexer na caixinha de madeira se não tiveres nada melhor para substituir. Portanto, a caixinha de madeira, onde uma cultura inteira, uma civilização inteira diz que Deus vive, é admirável. E quem diz a caixinha de madeira diz a chama dos persas. Diz a pena branca sagrada dos Silks. Diz, quer dizer, não me apetece entrar agora em religiões comparadas, porque é mesmo uma seca, mas na nossa civilização ocidental, que é só uma parte do processo, não é o processo todo, for Christ's sake, nós queremos acreditar, ou inventamos o suficiente, a 2 quilómetros daqui está uma caixinha de madeira. E quem é que vive na caixinha de madeira? O que é que está dentro da caixinha de madeira? Bem, os olhos humanos não veem nada, mas é Deus que está ali dentro. É Purusha, o imóvel, o eterno. E nós até temos este ritual xamânico de pôr vinho e pão dentro da caixinha de madeira para ver o que é que acontece. E depois comemos o pão a meio de uma cerimónia porque acreditamos que o pão foi bombardeado com partículas, com radiação daquilo que é. Mas o pão é? Não. O pão quer ser. Está em vias de ser. Mas nós pomos o pão dentro da caixinha de madeira dourada e depois fazemos aquele cântico todo e depois tiramos o pão e comemos o pão. E no momento em que comemos o pão, é-nos dito que houve uma transubstanciação. O pão já não é pão. Já não é aquilo que quer ser. É aquilo que é. E as nossas avós acreditaram nisto. Mas depois existe um afastamento em relação ao centro extremamente tenebroso. Vocês veem, aqui nós temos este dispositivo de transformar o que quer ser naquilo que é. Este é o dispositivo do Ocidente. O Oriente tem os seus, os índios americanos têm os seus, os australianos, os aborígenes têm os seus. Este é um dispositivo de transformar a história do universo, alfa, que é basicamente o que tu pões dentro da caixa, em ômega. O que sai da caixa é ômega. O que entra na caixa é alfa. Esta é a arquitetura do restaurar cíclico da consciência. A consciência neurológica, a psique, não é a alma na quarta dimensão. A consciência neurológica, a psique, estão constantemente a ser bombardeados com não ser. É uma fricção. A fricção produz um efeito lixa sobre tudo, sobre o teu corpo, a tua psique, o teu emocional. É quando as pessoas dizem, estou lixado. Claro, estás em contato com as forças fricativas do universo. É isso. Estás lixado. A expressão é muito esotérica.
E nós voltamos ao centro, seja a caixa mágica do catolicismo, a câmara interdimensional do catolicismo, seja o fogo que regenera, seja o mantra de Padmasambhava, mas nós voltamos ao centro para regenerar o tecido da psique. Não é a alma, não é o corpo, é o tecido da psique. Então, isto que gira tem uma fase luminosa. Essa fase luminosa tem dois aspectos. Afastar-se do centro, nós chamamos a isso progress. Eu vou-me afastar do centro, mas em nome de criar um mundo melhor. Mas vê lá onde é que vai, porque isso já vai em comunismo e socialismo. Não, mas eu vou-me afastar do centro em nome de um mundo melhor. Acreditas nisso? Acredito. Be my guest. Mas atenção, há um limite para o afastamento do centro a partir do qual tu começas a perder a memória do caminho de retorno. Depois, não é? Porque tu afastaste do centro em nome de um mundo melhor e foste conhecer as ideias e as ideologias e conheceste o Bataille, o Antonin Artaud, mas espera aí, quem são estes tipos? E conheceste o Andy Warhol e o Brian Eno, ok. David Bowie, não parece bem o centro, mas tem pinta. Tantas coisas longe do centro que têm pinta. A pinta não está só junto ao centro. Há muita pinta, para usar um termo dos anos 70, que já ninguém usa, há muita pinta longe do centro. Portanto, afastar-se do centro tem pinta. E é preciso saber afastar-se do centro. Há uma arte de virar as costas a Deus. E essa arte de virar as costas a Deus é a arte de virar as costas a Deus, com Deus, para Deus, por Deus. E isso vai criar um mundo melhor. E o resultado final desses afastamentos de alta qualidade, que envolvem a política mundial, as finanças mundiais e toda a circulação de força e poder no planeta, esse ato de afastar-se de Deus bem é o que eu chamo, o que é que lhe vou chamar? Universalismo. Portanto, existe uma arte de se afastar do centro. Sente o que eu quero dizer? Porque tu não podes estar sempre de joelhos como uma freira ali a rezar, for Christ's sake, não podes estar sempre com a cabeça rapada, vestida de budista. A vida move-se, há movimento. Esse movimento é prakriti, um movimento universal. Mas atenção, há um caminho para se afastar do centro bom e há um caminho para retornar ao centro bom. Parece a conversa da mãe do Capuchinho Vermelho, não parece? Parece que está a ficar parecido com o Capuchinho Vermelho. Está mesmo a ficar parecido com o Capuchinho Vermelho. Há um caminho para te afastar do centro bom. Não quer saber de cores políticas. Há um caminho para se afastar do centro bom. E há um caminho para retornar ao centro bom. Porque se tu ficares soldado no centro, tu travas o movimento universal. Entras no imobilismo que nega o espaço, o tempo, a matéria, a energia, a psique, o desenvolvimento psicológico, nega a divisão do uno em partes, nega o homem e a mulher, nega a sexualidade, nega a arte, nega a evolução das ideias, nega a construção de um mundo que, quando estávamos todos abstraídos do centro, mas o centro estava mesmo em cima de nós. No entanto, nós éramos Caim e Abel. Nós éramos tribos umas contra as outras. Esse foi o ponto de partida, quer dizer, o ponto de partida ainda foi antes disso, mas esse foi o ponto de partida. A primeira história depois da expulsão do paraíso é magnífica, é um homicídio. Que é o que está acontecendo neste momento, não é?
Caim e Abel. Alguém está a tentar agradar a Deus. Ou alguém está com inveja do irmão que agradou a Deus. Estas histórias têm níveis muito, 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 muito profundos. E quando se diz que há um bom caminho para se afastar do centro, o caminho da civilização e da cultura, e quando se diz que há um bom caminho para retornar ao centro, o caminho da religião viva e da espiritualidade, e a nossa memória, se querem saber, não é a ciência. A ciência é reverse engineering do universo. A ciência está a tentar fazer o reverse engineering do universo. E este agora é um bocado pessoal. A nossa memória é a arte. A arte é a memória do jardim à volta do centro, de como é viver junto ao centro. E a arte faz esta coisa mágica, ela mostra potenciais esquecidos, possíveis adormecidos. E depois, pronto, foi uma breve teoria da arte. E depois, se nós dizemos que há um caminho luminoso para se afastar do centro, e há um caminho luminoso para se reaproximar do centro, vejam lá se isto faz sentido. Há um caminho sinistro de se afastar do centro e há um caminho sinistro de regressar ao centro. Então temos aqui duas categorias ontológicas. Aquilo que é e aquilo que quer ser e se move. E temos 4 quadrantes. O afastamento luminoso, o retorno luminoso, o afastamento tenebroso e o retorno tenebroso. Isto faz sentido? Porque o que é um grupo de extrema-direita neonazi se não uma tentativa tenebrosa de regressar ao centro? Altamente carregado de material religioso. E o que é o nihilismo e o transhumanismo contemporâneo, se não a maneira mais horrível de se afastar do centro? Altamente tenebrosa. O que é o globalismo, se não uma forma de se afastar do centro? Altamente tenebrosa. Sentem estes 4 quadrantes. Eu agora preciso de algum feedback. Ok. O feedback veio do Brasil. Então eu decidi dar nomes a estes lugares. E os nomes são a tradição primordial é o tesouro do centro. A tradição primordial é a parte da nossa cultura que se recusa a esquecer. E mais ainda, que se recusa a se afastar do centro. É o primeiro quadrante do modelo que eu estou a tentar partilhar convosco. A tradição primordial, portanto, nós temos o centro e depois temos o movimento cósmico, a história. E temos 4 quadrantes. A tradição primordial é o conjunto de memórias, práticas, rituais, textos, contacto, ocultismos, esoterismos, que se recusa a esquecer-se do centro. Oposto à tradição primordial, eu vou mudar de cor, oposto à tradição primordial, completamente oposto, está, e há pessoas que vão gostar, eu acho que há pessoas que vão gostar disto, o globalismo. Afastar-se do centro. Eu posso dizer um nome em que eu não acredito, é um nome que eu não uso, não acredito, acho que está completamente viciado, é mal conseguido. Nova Ordem Mundial. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, mas todos os miúdos da rua com 12 anos sabem o que é a Nova Ordem Mundial, portanto neste momento não é. Ok, o que está mais longe do centro, o que está mais longe de proteger o centro, de amar o centro,
É o corporativismo da nova ordem mundial. Mas eu não vou usar o termo nova ordem mundial porque é um termo muito saudável e belo dos livros de política internacional de há mais de 40 anos. Sempre que se fala de organizar o mundo, usa-se o termo nova ordem mundial. Não é nem bom, nem mau. É um termo neutro. Então eu vou usar o termo globalismo porque está lá o ismo. Sentem? Então vocês têm aqui um eixo histórico muito importante, tradição versus nova ordem mundial. Nunca tinham reparado. E depois tem outro eixo que é, e agora vou mudar de cor, este nunca tinham reparado, foi pretencioso, peço desculpa. Então, e agora tem aqui outro eixo que é o eixo regressar ao centro bem. Perdão, regressar ao centro bem é a tradição, que é o eixo afastar-se do centro bem. E o eixo retornar ao centro mau. Então eu vou voltar a dizer isto de forma mais clara possível. Purusha é a fonte da vida. É a fonte do unicórnio. Já viram como nas tapeçarias francesas o unicórnio está sempre ao pé de uma fonte? Purusha é a criança eterna. Purusha é o homem verde da tradição celta. Purusha é o Graal de onde o vinho da paixão não para de sair. E o que é paixão? Líbido. Líbido pelo quê? Pela vida, por continuar a vida, por viver mais um dia, por não trocar o importante pelo secundário, é o sangue de Cristo, é a estrutura a priori da consciência, antes mesmo da experiência nós já trazemos categorias à espera da experiência, é o logos, é o que mata a fome, é o que mata a sede, é o que enxuga as lágrimas, é o que te dá um arrepio na espinha que diz assim, espera, vale mesmo a pena viver, só não sei porquê, mas vale mesmo a pena viver. Isso é o vinho do cálice. Esse é o centro do sistema. Nunca vamos poder agarrá-lo, mas basta aproximar-nos que as lágrimas começam a subir de novo para dentro dos olhos. Rumi compara um vinho é uma luz branca que não se extingue. É Deus. E é super avant-garde, como nós vamos ver. A tradição é o que se mantém junto ao centro. E eu poderia estar horas a classificá-la. Mas a tradição tem uma sombra, e a sombra da tradição é o que eu vou chamar no nosso trabalho, World Citizen, é o que eu vou chamar tribalismo, nacionalismo. Isto é, a sombra da religião, a sombra da tradição, a sombra das leis, a sombra dos códigos, a sombra do que é vertical. E existe um afastar-se do centro que é inteiramente benigno, sem o qual o próprio centro não se poderá manifestar no espaço, no tempo, na história, nas gerações, nas artes, na ciência, na cultura, na literatura.
naquilo que se move e quer vir a ser. Eu vou chamar a isso universalidade, ou síntese, tendência para a síntese. Mas isso que se afasta do centro tem uma sombra, que é o materialismo, o globalismo, a nova ordem mundial, a tentativa de prender a humanidade nas forças centrífugas de Purusha e da humanidade perder o equilíbrio, e agora está aqui o ponto, o equilíbrio entre o centro, que é centrípeto. Nós dizemos que aquela pessoa tem muita, como é que se diz? Coerência. É confiável. O centro, que é centrípeto, e a periferia, Purusha, não, perdão, para a crítica é centrípeta. Portanto, vocês sentem, temos aqui um sistema dinâmico. O espírito prolonga-se para fora até se tornar manifestação. A manifestação gira em torno do espírito a uma velocidade impensável. Vai dos átomos às galáxias e passa pela história das ideias. As histórias das ideias são uma deambulação. A história da arte é uma deambulação. Não são só os muçulmanos que andam em torno da Kaaba. Tudo anda em torno da Kaaba. Mas assim como nós temos sangue arterial e sangue venoso, também isto tudo tem um lado arterial, oxigenado, que dá vida, seja afastar-se, seja voltar, e tudo isto tem um lado venenoso, que dá morte. E é nesse sentido que uma pessoa... É nesse sentido que eu cheguei aqui. A luz é o conjunto de todas as disciplinas. A luz é a fase luminosa do movimento universal. E o lado que se mantém junto ao centro, vocês veem que estamos muito longe da esquerda e da direita. A luz é a fase luminosa do movimento universal. Eu não sei porque é que o movimento universal tem uma fase luminosa e uma fase sombria. Não sei, pode ter a ver com a evolução da matéria, pode ter a ver com o universo ser muito jovem, pode ser que o universo seja desajeitado e, portanto, há uma parte luminosa e uma parte sombria. Mas a luz é a tradição. E a sua sombra é o tribalismo. A luz do que se mantém junto ao centro, que representa Purusha, é a tradição. O pseudo-Purusha é o tribalismo. Deixa-me dizer isto de outra maneira. O que representa o espírito no centro, o nosso coração, é a tradição. A sombra disso eu estou a chamar de tribalismo. E o que representa o bom afastamento em relação ao centro é o universalismo e síntese. E a sombra disso é o globalismo. Hoje eu não vou falar de conservadores e ocultistas, nem de tecnocratas e ocultistas. Fica para outro encontro. E de repente, uma pessoa está à varanda às 4 da manhã, o vento toca os pinheiros como se fosse um instrumento musical, e de repente começam-te a mostrar a guerra e a paz. E começam-te a mostrar a guerra e a paz de uma maneira um bocadinho científica, quer dizer, estrutural. Deixem-me... Ok, sentem que chegamos a esta estrutura básica. Sentem que isto pode ser um modelo, uma base de trabalho.
Sentem que, por exemplo, os tradicionalistas podem olhar para os globalistas e dizer vocês são satânicos? Sentem que os progressistas podem olhar para os tribalistas e dizer vocês são satânicos? Sentem que as diagonais são a fonte da guerra? Porque a luz de um sistema está a ver a sombra do outro e a luz do outro sistema está a ver a sombra do outro e não conseguem ver a luz em paralelo, só se conseguem ver na diagonal. Sentes isto, Sandra? Sandra Pinto? Estamos a começar, porque a partir de agora é tudo muito rápido. Tenta sentir. Eu vou-vos dar, tenta sentir. O problema, como nós vamos ver, é que o problema, como nós vamos ver, é que o problema, eu detetei 8 problemas, for Christ's sake. O problema é que a tradição vê os globalistas e declara guerra. A quantidade de pessoas que neste momento, em todo o progresso humano, na ciência, na medicina, na liberdade, nas liberdades, em todas as só conseguem ver o globalismo, não veem o universalismo e a síntese. É enorme. E outro problema é que as pessoas que estão no nível da síntese olharem para este quadrante aqui apenas conseguem ver o tribalismo. Estas diagonais são perigosíssimas. Cássio? Exatamente. Isto pode ser visto através do yin yang. Mas há um bom yin e há um bom yang. Há um mau yin e um mau yang. E porquê é que eu não tenho nenhum problema em usar a palavra bom e mau? Porquê é que eu estou num enquadramento moral em vez de estar num enquadramento do absoluto? Porque no absoluto não se fala de bom e mau, porque não há agressor nem agredido, estamos todos em Brahma. Mas eu acho que há. Eu acho que eu consigo agora telefonar para algumas pessoas que não no leste europeu, não, nem vou dizer qual é o país, e vão dizer, eu estou-me a sentir um bocado agredido. Não estás, é tudo Brahma. Não, é melhor ter cuidado, porque essas são as verdades absolutas que nos paralisam. Não há nada pior que ser paralisado por uma verdade. Então, tentem sentir. Eu vou-vos mostrar imagens. E estas imagens servem para ilustrar o que eu estou a tentar dizer. Existe uma força benigna que não quer sair da ligação ao centro. É a tradição. É belíssima. É o fermento desta coisa toda. São aqueles que se recusam a esquecer. São os guardiões da porta do templo terra. São os que guardam o caminho e a vida. São os Agostinhos da Silva, mas esse já era uma síntese entre os dois. Porque onde nós vamos tentar chegar é à paz. Então, são para quê? Vamos ver as fotos. Os tradicionais. Eu vou-vos mostrar lugares onde a tradição predomina. E vou mostrar lugares onde o tribalismo predomina. E vou mostrar lugares onde o progresso predomina. E vou mostrar lugares onde o globalismo predomina. Ou seja, eu vou tentar mostrar-vos primeiro os lugares, depois as pessoas. So, here we go. Last. Tradição.
Não é o Museu de Arte Moderna, ok? Não é o Guggenheim. Não é um bloco operatório. Não se fazem operações cardíacas difíceis ali dentro. Não tem bloco operatório. Tradição. Esta é uma cultura, eu vou-me abstrair da China neste momento, esta é uma cultura que se recusou a se afastar do centro. Nós representamos para vocês, que estão crucificados na roda do movimento, o caminho, a verdade e a vida. Mosteiro de São Sérgio, na Rússia. Tradição. Ambas são ligadas por um mesmo fio. Esse fio atravessa todas as tradições. Para usar uma expressão de um dos tradicionalistas, esse fio atravessa toda a religião perene. Esse fio é a religião perene, atravessa todas as religiões. Lhasa, Mosteiro de São Sérgio, na Rússia. Mas não queres vir aqui comer um gelado, pintar o cabelo de azul e fazer uns piercings na nuca? Não. Ok. Porquê? Porque nós guardamos a tradição. Nós somos os que guardam a memória do centro. Santa Sofia. A quantidade de informação esotérica em Santa Sofia é altíssima. Eu refiro-me à arquitetura. Mas podíamos ter aqui a fachada, do Mosteiro de Jerónimos. Não sei porque é que não me lembrei do Mosteiro de Jerónimos. Tradição. Uma loja maçónica. Tradição. A loja guarda a memória, aquele piano deve ser para tocar Mozart ou qualquer coisa do género. A loja guarda a memória do povo que saiu do jardim e quer voltar ao jardim. Os índios norte-americanos. Tradição. Cada pena tem um significado, cada pintura na pele tem um significado, cada instrumento musical tem um significado. Quando eu digo tradição, eu estou a falar do conhecimento esotérico que pulsa no coração de todas as religiões verdadeiras. É luminoso e forma o eixo vertical do processo histórico. A história tem um eixo vertical, centrípeto, e um círculo horizontal, centrífugo, que gira em torno do eixo vertical. Esse círculo horizontal tem sombra e luz. Esta é a luz. Luz significa sei quem sou, sei o que vim aqui fazer, sei para onde vou, não estou perdido. E a tradição tem uma sombra. Berlim, 1938. Berlim, 1939. Este é o tribalismo a que eu me referia. A tradição tem uma sombra. E onde reparar que a sombra da tradição, que é o tribalismo, usa, abusa, apropria-se, ama, procura, persegue os símbolos da tradição. Por exemplo, aquela suástica está em Lhasa. A sombra da tradição, o tribalismo,
procura preservar o ser das forças centrífugas. Enquanto que a luz da tradição mantém a porta aberta para a humanidade retornar ao templo, a sombra da tradição usa como principal metáfora o guerreiro e o rei e determina que alguns chegam ao templo, outros não chegam ao templo. Está aqui. Esta suástica da tradição oriental é apropriada pelo tribalismo hitleriano, e aqui vocês têm a dialética entre a luz da verdadeira tradição e a sombra das ideologias de extrema-direita. E porquê? Porque há uma forma luminosa de voltar ao centro e há uma forma tenebrosa de voltar ao centro. Eu estou a conseguir comunicar. E às vezes as narrativas são muito parecidas. Às vezes usam-se mesmo os mesmos livros. Portanto, o que é perigoso? É esta mistura entre o sangue venoso e o sangue arterial. E onde eu estou a tentar chegar é que a paz é uma meta-síntese. Primeiro nós temos que perceber o que é a síntese destes 4 quadrantes e depois a paz floresce no centro do jardim humano. Então, voltando a... eu um dia gostaria de fazer a apresentação de tudo isto ao vivo, em Lisboa, presencial, com um bom projetor, com um espaço grande, e não é preciso nenhum piano maçónico, não é necessário piano maçónico, está tudo bem. Portanto, Lhasa, tradição luminosa. Mosteiro de São Sérgio, tradição luz. Santa Sofia, tradição luz. Claro que há histórias enviesadas, há muito material oblíquo, há muito material crepuscular, porque isto não é da luz para as trevas e das trevas para a luz. Existe toda uma região de crepuscular. O templo maçónico, a dança dos índios norte-americanos. E agora entramos nas trevas. Mas eu posso garantir que o que está na mente da maior parte das pessoas dominadas pela loja negra, neste caso, é que elas estão a servir a tradição. Foram engolidas pelo dragão do tribalismo, que tenta voltar ao centro pela via da sombra. Porque não tenham dúvidas, a afirmação da raça ariana é a tentativa de reafirmar que existe uma raça que nunca se afastou do centro, que traz no seu sangue, quer dizer, nos cristais de sangue, a ideia da raça pura e do sangue puro. Eu estou a ler isso, estou a ler Júlio Zévola. E o Júlio Zévola fala exatamente nisso. Há uma raça pura, há um sangue puro, e esse sangue vem desde a origem da humanidade. É o sangue tocado pelos deuses, é o sangue dos deuses circulando numa raça. E claro, essa raça ariana é a raça, como é que eu lhe hei de chamar? Superior, vê se eu não consigo não corar com o que estou a dizer, e essa raça superior conduz as outras raças. É muito importante compreender a lógica das trevas. Eu não vou dizer trevas porque é fácil, não é? A lógica do tribalismo. Mais tribalismo, mais tribalismo. QAnon é uma erupção do tribalismo em pleno século XXI. Where we go one, we go all. É anti-indivíduo, apesar de afirmar a liberdade constantemente. Vocês vão reparar que nas forças de progresso, nas forças que tentam levar a humanidade para um sítio melhor, aparentemente estão-se a afastar de Deus, mas estão a levar a humanidade para um sítio muito melhor do que o passado. As forças de progresso têm uma utopia no futuro. E as forças da tradição têm uma utopia na era de ouro, no passado distante. Eu vou repetir. As forças de progresso veem uma utopia no futuro.
são os evolucionistas, são os humanistas, são os criativos, não sei, são os hippies? Não sei. As forças de progresso veem uma utopia à frente. As forças da tradição não querem largar a memória de uma utopia no passado. Eu não estou a falar das trevas, nem de uma nem de outra. Estou a falar na luz. A luz da tradição é uma luz que está ancorada na Era de Ouro atrás. E a luz da revolução para a libertação da humanidade da doença da matéria, porque doença no sentido dos limites, peço desculpa, dos limites impostos pela matéria, essas forças veem uma utopia no futuro. Então vocês têm aqui, na minha humilde, têm aqui mais um exemplo de tribalismo contemporâneo. Ok, extrema-direita russa. Extrema-direita russa. Como tu vês, é um grupo que apodera-se de símbolos da tradição, neste caso a cruz celta, ou o círculo. Este círculo com a cruz no meio é um dos mais antigos símbolos que a humanidade fez, até hoje. Talvez dos primeiros símbolos que a humanidade fez, até hoje. E então eu estou-me a imaginar eu e a Marielle Salencar irmos jantar com estes cavalheiros. Isso é que seria interessante, não era, Marielle? Isso é que seria interessante. Ok, então, esta é a extrema-direita russa, mais extrema-direita russa. Vocês veem uma runa, há um apropriar-se constante de símbolos tradicionais. Os tribalistas não têm uma cultura essencial, porque a cultura essencial deles é a tradição. Mas como estão a tentar voltar ao centro pelo caminho do ódio e da exclusão, como não têm aristocracia, nem têm pedigree cultural, têm que ir buscar o seu código genético cultural aos verdadeiros símbolos tradicionais. Isto faz sentido? Mais que Anon. Vocês veem a apropriação de símbolos tradicionais? Há bocado tínhamos um índio norte-americano. Isto é uma apropriação dos símbolos tradicionais. É altamente tribalista, é altamente exclusivo. Está muito ligado à exclusão do outro. Está muito ligado à supremacia. Não quer saber se é branca ou negra. Há supremacias para tudo, para todos os gostos. Branca, negra, amarela, às riscas. Quer dizer, bem, melhor não começar a entrar em política, porque, enfim. Ok. Mais, neste caso é a extrema-direita de leste, eu não sei se é polaca. Aqui vocês têm o batalhão Sparta, russo. Não sei se veem aqui os raios de Zeus. É sempre um processo de apropriação de altos símbolos da tradição. Está aqui. Este é um símbolo fundamental da tradição. Quer dizer, não é um símbolo, são os raios de Zeus, os raios divinos, que são símbolo do divino, descendo desde o negro absoluto, passando pelo mundo intermédio, até o branco, provavelmente da manifestação. Isto é cabalismo combinado com a tradição helénica e assim sucessivamente. E aqui vocês têm o batalhão Azov da Ucrânia, extrema-direita ucraniana. Não há paciência. Ou melhor, deixa-me reformular. Há imensa paciência. O que há mais é paciência. Esta é a extrema-direita ucraniana. Mais uma vez, runas, símbolos tradicionais, a busca de valores heráldicos, a busca de uma memória de um tempo perfeito na Era de Ouro no passado. Estão-me a conseguir situar? Portanto, a última coisa que nós queremos fazer é hostilizar a extrema-direita. A primeira coisa que se precisa de fazer é compreendê-la profundamente na sua angústia de busca de retornar ao centro. Porque existe uma enorme dificuldade de lidar com as tremendas forças dialéticas da modernidade, da pós-modernidade e da metamodernidade. Eles não conseguem lidar nem com a modernidade, muito menos com a pós-modernidade, eu por acaso também tenho dificuldades, nem com a metamodernidade, que é a síntese que nos levará à paz. E aqui vocês têm mais um exemplo, isto é uma cruz de ferro nazi, e basicamente aqui estão os símbolos da tradição. Apropriados.
Agora eu quero-vos mostrar alguns lugares onde as forças da criatividade superior, do humanismo, os que se afastam bem do eixo. E vai haver aqui um ou dois lugares que vai ser polémico para alguns de nós aqui presentes, se eu não estou enganado, mas isto é como eu sinto, foi como foi transmitido, é como o meu coração fica quente e eu sou mais, portanto o sensor é coração quente, coração frio. Há pessoas que é mais tipo, começam a ficar com tremores na pálpebra esquerda, mas no meu caso o meu coração fica quente, fica frio, então está aqui, Geneve. Geneve é um grande centro de luz e de progresso. Toda a Suíça, todos os países, tudo o que eu vou descrever tem uma luz e uma sombra, mas aqui a luz é muito mais predominante. Toda a Suíça emana quarto raio, harmonia através do conflito. Toda a Suíça gerou, não sei, como é que eu vou dizer, Cruz Vermelha Internacional, a Convenção de Geneve, a Semente das Nações Unidas, os Encontros de Humanistas, a Escola Esotérica de Alice Bailey, a Escola Arcana, a base de trabalho de Paul Brunton. Eu podia continuar. Agora, claro que é um país onde as mulheres não tinham permissão para votar até muito tarde. Quer dizer, há arcaísmos. Eu estou a falar a partir de um outro ângulo. A correta proporção das coisas, a energia virginiana, que não exagera nem diminui, é uma doação da Suíça para o mundo. É um grande centro dos tais universalistas a caminho de uma síntese, além das nações. As Nações Unidas, pronto, este é o mais polémico de todos, mas eu não sei o que era o mundo sem as Nações Unidas. Não temos um modelo, não temos um algoritmo, a moda é os tribalistas olharem para as Nações Unidas e em vez de verem o universalismo, só veem o globalismo. Vêem as diagonais a funcionarem de forma tóxica. Quando voltarmos ao esquema, eu vou ilustrar isso. Se tu estás num ângulo tribalista, julgando que estás na tradição, tu olhas para os esforços da humanidade de conversar, de dialogar, e o que tu vais ver é globalismo, não consegues ver a tentativa de síntese. E esse é o problema. Mais Nações Unidas. Findhorn, norte da Escócia. Algumas das principais comunidades espirituais do mundo são tentativas de síntese. São tentativas de universalismo e de síntese. Infelizmente, porque estão ao mesmo tempo ligadas ao progresso e à tradição, por isso é que são tentativas de síntese, muitos dos espiritualistas no mundo foram captados pela visão tribal, que não, como nós vamos ver, que só consegue ver globalismo e não consegue ver universalidade. Findhorn. Auroville. Auroville na Índia. Auroville. Estes são os sítios que se opõem ao nazismo, ao batalhão Azov da extrema-direita ucraniana, ao batalhão Sparta da extrema-direita russa, e não sei, eu podia pôr aqui fotografias do Ku Klux Klan para nós percebermos o que é tribalismo, nacionalismo, supremacia, e eu não estou a pôr nenhuma palavra a seguir a supremacia. Estou só a dizer que a supremacia é sempre a tendência de dizer este grupo está mais perto do centro do que aquele. As origens do racismo nem sequer são biológicas. São este grupo está mais perto de Purusha, do centro, do que aquele. Eu estou mais perto de Deus do que tu, só pelo grupo em que nasci. Sentiu o que eu quero dizer? CERN. CERN é um sítio onde Purusha
desculpem, onde Prakriti é acelerado. Ou seja, nós estamos a tentar ver como é que o universo funciona. É um sítio de progresso. Gotianum ligado a Rudolf Steiner, onde a teosofia se transforma em antroposofia e onde há uma busca constante de testar as espiritualidades de forma prática para o futuro. É a modernidade da teosofia. E agora vai ser chocante para todos, mas isto é Silicon Valley. Porque eu acho que Silicon Valley é uma zona crepuscular. Tem globalismo, bastante. E tem uma tentativa de síntese. Exato, sem Silicon Valley eu não podia estar a fazer este encontro convosco neste momento. Portanto, tem globalismo? Tem. E tem uma enorme tentativa de universalismo e de síntese. Right, então, eu acho que toda a tradição universitária, neste caso é Cambridge, toda a tradição universitária é um enorme esforço para sairmos da gruta do passado. E corresponde, portanto, ao grupo universalista de vanguarda. A Amnistia Internacional é exatamente a mesma coisa, pertence aos grupos de vanguarda. A Unicef pertence aos grupos de vanguarda, por isso ela é tão perseguida às vezes, pertence aos grupos de vanguarda. A Cruz Vermelha Internacional, esta é uma Cruz Vermelha até bastante simpática, a Cruz Vermelha Internacional pertence aos grupos de vanguarda. Portanto, o que eu estou a tentar caracterizar são estes quadrantes de força planetária. Temos um quadrante tradicional, temos um quadrante tribalista, temos um quadrante universalista e temos agora o universalista são essas forças de vanguarda, Auroville, o CERN, quem diz o CERN diz toda a classe científica no seu melhor. Não tenho mesmo paciência para, mas os cientistas também se comprem, os cientistas também se vendem. Eu estou a falar de grandes forças planetárias, não estou interessado em caso a caso ou ponto a ponto, não é assim que a ciência funciona. A ciência funciona por grandes conselhos de cientistas dizerem uma coisa. Não funciona por um cientista dizer uma coisa. O que um cientista pensa vale muito pouco em ciência. Ok, então são sempre cruzamentos de pares, é quase impossível publicar uma coisa num jornal de ciência porque todos os outros cientistas caem em cima de ti. Só se aquilo tiver mesmo qualidade é que alguma vez vai ser publicado e assim sucessivamente. A Amnistia Internacional é uma força para a frente, a Unicef, a Cruz Vermelha. Agora vamos ao globalismo. Wall Street. Eu não acho que Wall Street esteja a pensar numa síntese supranacional rumo a uma humanidade integrada. Acho que Wall Street quer vender o mais possível em toda a parte, não importa como, não importa as vítimas que faça, isso já foi visto 3, 4, 5, 6 vezes. É absolutamente inequívoco que Wall Street não é uma força para o bem. E, no entanto, nada tem a ver com tribalismo, nada tem a ver com extrema-direita. Na verdade é muito progressista, aparentemente muito liberal. No comments. Eu não creio que as corporations, este tipo de corporação, seja uma força para o bem. Mas não posso dizer que são uma força para o mal. São simplesmente uma força globalizante. E deixem-me dizer-vos uma coisa sobre os globalistas. Eu não uso o termo nova ordem mundial porque não tenho paciência, acho que é um termo que não quer dizer nada, pode ser usado. Muitas vezes vocês vão ouvir um político dizer nova ordem mundial e toda a gente vai cair em cima dele quando ele na verdade está a usar um termo técnico de política e diplomacia internacional, de política. Agora, os globalistas são homogeneizadores. Eles estão a tentar homogeneizar. E homogeneizar significa que tu chegas ao Nepal e é mais provável encontrares um Big Mac com toucinho e molho de barbecue do que comida tradicional do Nepal. Portanto, o problema dos globalistas
é que eles esmagam a alma, a psique, a diferenciação, o folclore, o direito à diferença dos povos pelo poder do dólar, just for another buck. Sentem? É muito simples detectar o movimento globalista. Ele é homogeneizador, porque é muito mais barato vender a uma população homogeneizada. E a homogeneização da grande indústria e das corporations é uma homogeneização que escalpeliza as diferenças, a tua história pessoal, a tua identidade, e formata a pessoa para uma grande máquina de consumo. Não é difícil perceber isto. A esquerda detectou isto, Noam Chomsky detectou isto, todos os grandes pensadores políticos veem isto à distância. Quer dizer, eu acho que neste momento, como eu disse há pouco, até os miúdos de 12 anos a andar de skate veem isto à distância. Portanto, estes são os globalistas. A City de Londres não é um sítio onde se pense na unidade superior da humanidade, na síntese superior das nações. E, portanto, é muito importante perceber, os universalistas estão à procura de uma síntese superior das nações, os globalistas estão à procura de uma homogeneização das nações. O universalismo é luz, universalismo, síntese é luz, e humanismo, e homogeneização, nova ordem mundial, normalização, é trevas. Trevas baseadas em matéria. E se me disserem qual deles é mais satânico, porque satânico é uma forma cristã de... Ok, qual deles é mais satânico? Bem, o que é que tu preferes? Normalização pelos globalistas ou estupidificação igualmente gregária pela extrema-direita? Porque estas são as duas forças em contraste. E a seguir tem o TikTok. Eu não sei porque é que as pessoas esquecem da China, ou melhor, será que estou a falar para mim mesmo? Estou a falar para mim mesmo. Ok, tens o TikTok é um instrumento de normalização, não é chinês, não é diferente em nada de nenhuma grande corporação ocidental. É o que se chama capitalismo de Estado. Só. Sentem a viagem para onde é que estivemos a passear. Ok. Como é que é a tua loja negra? Eu detectei, eu penso que já te escrevi.